Olá, torcida na rede, comigo, Carlos Mion. Atlético vem de 2 derrotas e a torcida já ficou meio alvoroçada. Nós vamos analisar o conjunto. Completamos 10 rodadas e o Atlético está ali. Está numa boa colocação, somando pontos, conquistou um pouquinho mais de 50% dos pontos e tem explicações. Quando perdeu jogos, eu quero analisar 3 jogos, por exemplo, para que exista uma avaliação um pouquinho mais realista. Eu acho, minha opinião, que o elenco do Atlético é muito bom. Quase ótimo. Mas é muito bom. Tem jogadores interessantes. O técnico da Helmo está dando qualidade. Ele não conseguiu um encaixe ainda total. O Atlético peca um pouquinho porque tem muita gente jovem, principalmente ali no setor de meio de campo, aonde ninguém duvida do talento de um Dudu, de João Cruz, mas são garotos, um Chiquete, mas são garotos. A defesa precisa de mais gente, porque fica em cima de 2, 3 jogadores se machucar, daí entra o Léo Pelé, que já provou que não dá para jogar no Atlético. Mas vamos ver 9 pontos que o Atlético perdeu, né? Perdeu para o Fluminense. O Fluminense tá lá em cima, tá brigando com a parte de cima. Que o elenco do Fluminense é melhor que o do Atlético, não preciso eu falar. E por mais fanático o torcedor do Atlético seja, tem que reconhecer. O Atlético Mineiro estava meio mal, agora esse é o Barba, que veio da Argentina, excelente técnico, arrumou o Atlético Mineiro e perdeu. Eu até brincava com amigos atleticanos, digo, poxa, o Dair colocou o João Cruz, colocou o Portilla e arrumou o meio de campo. Daí o que o Barba fez? Colocou Scarpa, esse Cissé, que tem 19 anos e é uma grande promessa, joga muita bola, você guarda esse nome, e colocou o Bernard. Então, é um patamar acima. Não tem como discutir. O Atlético não tem um Hulk, por exemplo. Então, vamos analisar dentro da realidade. O outro jogo que foi derrotado foi Atlético e Fluminense. Então, você tem que analisar que são elencos melhores. A derrota, e jogando fora de casa, mais natural ainda. Não dá para questionar esses resultados. Né? O Atlético ganhou jogos também que não se esperava, mas falta alguma coisa para encaixar esse time. Os reforços devem vir, mas esse assunto é para junho e julho. Nós estamos em abril. Mas vamos já falar sobre isso. E antes, o Itamar com o Nerinho. Chega mais! Eu sou o Nerinho. Faça como eu. Inscreva-se e dê um like aí na rede com o Mion. É de graça e não dói. É isso aí. Faz que nem o Nerinho. Se inscreva no canal. Like. Dedão. Like. Né? Joinha. Como você quiser chamar. Mas dá uma força aí para nós. E também compartilhe com todos os amigos. Isso é muito importante. Vai divulgar no nosso canal. Eu estava falando sobre o elenco do Atlético, que ele precisa de reforços, mas não muitos. A entrada do Luiz Gustavo, por exemplo, já deu uma outra qualidade na saída de bola. Precisa de alguns jogadores cascudos. Precisa analisar o elenco do Atlético, é muito jovem. O Esquivel tem 24 anos. O Léo Derek tem 19, 20 anos. João Cruz, como eu já falei. Dudu. Chiquete, é muita garotada, Leozinho, muita garotada. Tem de experiência, o próprio Viveiros tem 25 anos. Ele tem experiência de um Atlético Nacional, de jogar Libertadores, mas
é bem jovem. Eu entendo que o Atlético necessita de alguns 3, pelo menos cascudos. Um lá para a retaguarda, o Arthur Dias também, 18 anos. Um para a retaguarda, mais um no meio ali, na meia cancha, meio armador, meio atacante, e mais um atacante experiente também, porque fica tudo dependendo de Viveiros e Mendonça. Quando eles estão bem, beleza. Daí olha para o banco, é uma garotada. Tem o Julimar, que está numa boa fase, mas está voltando, está entrando no ritmo. Eu vejo que o elenco do Atlético está muito bem estruturado. Tem jogadores de defesa, laterais muito bons, zagueiros bons, mas está faltando mais um reforcinho. A meia cancha precisa de mais uns 2 aí, um sendo muito experiente, um acima da média, e mais um atacante. Se o Atlético conseguir isso, vai dar opções. Até o Dair Helma falou que o cobertor está curto, e eu concordo, está curto, porque quando há uma necessidade de fazer uma grande mudança, ele precisa de opções, mas de alta qualidade e rodados. No jogo contra o Atlético Mineiro, ele tirou o Dudu, que é um garoto, que estava mal, e colocou outro garoto, um João Cruz, que melhorou o time. Melhorou. A experiência, e isso todos os clubes mostram, você fica observando. E eu falava de 9 pontos perdidos por questão de qualidade. Então, do Fluminense, o elenco é melhor. Pro Bahia, tá aí, o Bahia deu um sufoco no Palmeiras. Sufoco, e foi um jogo polêmico. Sufoco. Que o Bahia tem um elenco melhor? Tem um elenco melhor que o Atlético. Atlético Mineiro é a mesma coisa. Então são 9 pontos que, vamos dizer, o Atlético não ganhou, certo? Mas explicados. Por quê? Fora de casa e contra elencos melhores. Por isso, se o Atlético conseguir trazer reforços de qualidade, não adianta encher prateleira, trazer monta de garotada aí, já tem garoto de talento aí, aos montes. O Atlético produz jogadores de nível de seleção, Léo Derek, o Dudu já passou por seleção. Então, traz 3, 4 jogadores acima da média. E o Atlético pode pensar em brigar entre os 10. Não vou aquilo de que vai brigar por título, que vai estar lá para a Libertadores, porque não é só o Atlético que vai reforçar em junho e julho. Os outros times também vão buscar. Já são elencos fortes e vão buscar mais jogadores de qualidade. É isso aí. Um abraço e tchau!